E aí, pessoal? Beleza? Vocês estão felizes por aí? Como é que andam as coisas no Instagram? O que vocês estão fazendo por aí? Tá tudo bem? Manda um alô aí, boa noite para todos vocês. Mais um dia aí, é o nosso terceiro dia de propósito. E hoje vou falar um pouquinho a respeito de Mateus, continuar o livro de Mateus, no capítulo 6, 7 e 8 de Mateus, né? Continuação do Sermão do Monte, a qual nós falamos ontem um pouco. Oi, boa noite para todos que estão entrando aí. Deus abençoe você. O áudio tá bom? Tá tudo bom aí? Não consigo ouvir direito. Bem. Dá para me ouvir aí, Júlia? Tá tudo bem? Tá audível aí? Tô falando baixo demais, se quiser aumenta a voz. Eu gostei desse cenário aqui. Eu gostei desse cenário. Eu quero continuar explorando o cenário de Josué aqui, que é muito aconchegante o quartinho dele. Hoje Josué fez 3 meses. Ah, tô muito feliz. É muito bom isso. Paz Pedro, tudo bem? Pois é. Então, que bom que dá pra ouvir bem aí. Espero que vocês fiquem comigo até o final, né? Vão dando um joinha aí. Tem um aviãozinho aqui, ó. Esse aviãozinho. Compartilhe para mais pessoas aí, se você puder. Compartilhe para 5 amigos seus aí. Que quanto mais pessoas ouvirem, né? Acredito que essa é a intenção dessa live que a gente está fazendo. Para alcançar mais pessoas, mais vidas. E aí algumas pessoas têm me mandado mensagem aqui. E eu tenho ficado muito feliz de poder contribuir na vida de alguém, né? Isso é muito bom. E ainda mais falar da palavra de Deus. É o melhor ainda, né? Então seja bem-vindo aí, aperte os cintos, que nós vamos falar um pouco a respeito de Mateus 6, que é a continuação do Sermão do Monte. Que nem eu falei para você, o Sermão do Monte. Oi, prima, tudo bem? Oi, Bia. Manda um beijo aí pro Ti Cris, para todo mundo aí. Saudade de vocês. Daí a gente vai dar continuidade aí ao Sermão do Monte. A gente vai continuar aqui falando da cura para a humanidade, né? Jesus ele está trazendo a cura para a humanidade a respeito no no monte, né? No Sermão do Monte. Eu tava até compartilhando algo com o Luiz hoje, que eu falei para ele, falei: "Luiz, é tão interessante porque Mateus ele traz um beijo, prima. Mateus ele traz Jesus como um rei, né? Rei dos reis. E quando ele está falando aqui no Sermão do Monte, eu lembro também de Moisés, né? Que recebeu os 10 mandamentos no monte também. Só que há uma diferença entre Moisés e Jesus, porque Moisés ele só dá a lei, né? E Jesus ele não só dá a lei, mas como ele aplica e traz a revelação por cima da lei, né? Que ele até fala: foi dito e vocês ouviram, não adulterarás. E Jesus só ficou nisso, não adulterarás. E todo mundo pensou que o adultério era só o ato em si, né? Mas só que Jesus, quando ele está curando a humanidade, trazendo uma nova aliança, ele, ele fala a respeito disso. Ó, vocês ouviram que não é para adulterar, mas aquele que adultera no seu coração, que ele olha para a pessoa, seja qualquer pessoa, tem gente que fala assim, ah, mas esse texto só serve para casado, e não é. Jesus ele é bem claro, seja qualquer pessoa que olhar para alguém, desejar no seu coração, ela já cometeu adultério, né? Então a graça ela fez o que? Ela estreitou a lei. É o que Jesus falou. Ele não veio para abolir a lei, ele veio para aplicar a lei. E ele está aplicando no coração do povo. Moisés ele manda a lei para o povo ouve a lei, mas não aplica,
né? Não tem a revelação. E Jesus não, ele já vem com a lei, ele já traz a aplicação e ele traz a revelação junto com tudo que ele queria dizer. Né? E Jesus está fazendo ali uma nova aliança com o povo. Novamente, Deus está fazendo uma nova aliança com o povo. Nós precisamos entender isso, que Deus ele é um Deus de aliança. Deus ele é um Deus que ama a aliança. E ele ama tanto a aliança que ele faz o casamento. E no casamento ele fala, ó, o homem e a mulher se unirá e serão não são dois mais não, é só um agora. Ele vai se unir com o seu cônjuge. E Deus ele quer fazer isso com a gente, ele quer que nós sejamos tão parecidos com Cristo que aonde a gente for, a gente exale ele. Né? E Jesus ele está trazendo a cura para a alma da humanidade. Né? No capítulo 6 ele fala a respeito, no Sermão do Monte, ele toca num aspecto muito crítico e muito ambicioso dos judeus. Os judeus eles têm umas características que são só deles. Né? E naquela época o judeu ele dava esmola, todo judeu ele fazia isso, dava esmola, ele fazia orações, eles faziam jejuns. Mas só que o que estava acontecendo naquela época? Os judeus, quando eles davam esmola, alguns, né, não todos, mas os fariseus, os religiosos, eles davam esmola e eles tocavam trombeta, né, dizendo, ó, esse cara está recebendo esmola minha. Ou então quando eles oravam de pé na sinagoga, para todo mundo reconhecer que ali existia um cara que falava com Deus. E ele usava por várias e várias repetições. E no jejum também, o que eles faziam? Eles mostravam para todo mundo que eles descaíam o rosto, ficavam tristes, para que todo mundo visse eles tristes. E todo mundo sabia, ó, aquele ali está fazendo um jejum, aquele ali é um cara de Deus. Então, os religiosos, eles queriam sempre mostrar a aparência. Aí Jesus veio lá de cima e quebra tudo isso. Porque ele fala assim, ó, quando você der esmola, não mostre a sua mão direita o que a esquerda faz, ou não mostre a esquerda o que a direita faz. Então Jesus já está quebrando um paradigma da religião. E Jesus fala também, ó, quando vocês forem orar, vocês não usam de vãs repetições como fazem os hipócritas. Jesus chama aquele que faz várias vãs repetições de hipócritas, porque eles só querem mostrar que eles são próximos de Deus. Então eles continuam ali repetindo. E também a respeito do jejum, Jesus fala, olha, quando vocês forem jejuar, vocês não precisam desfalecer o rosto. Vocês não precisam ficarem tristes para que todos vejam. Quando vocês forem jejuar, vocês fazem em secreto. Porque o Pai que vem em secreto, ele vai recompensar vocês na frente de todo mundo. Né? Então, dá um joinha aí, gente. Dá um joinha aí, dá uns coraçãozinhos. Aqui, ó, tem um aviãozinho aqui, ó. Manda para mais gente aí, vamos bombar esse Instagram aí. Né? Então, Jesus, ele quer isso, ele quer que, o tempo todo, ele quer que a gente entre no nosso quarto, que a gente tenha nosso momento de oração, que a gente faça o jejum, que a gente dê esmola, que a gente faça tudo para a glória de Deus, não para a nossa glória. E é isso que os religiosos estavam fazendo naquela época. Eles estavam fazendo tudo para a glória deles, querendo aparecer, querendo mostrar, querendo ser. E Jesus veio e quebra as pernas de todo mundo. Né? Então, eu até propus, e eu quero já propor todos que estão aqui, amanhã a gente vai fazer um jejum pela nossa nação. Amanhã a gente vai fazer um jejum de 8 ao meio-dia. Né? Pela nossa nação, pela nossa Brasília, né? Por tudo que nós estamos passando, nós precisamos clamar ao Senhor. Eu acredito que o jejum ele é uma adoração. Né? O jejum ele faz com que a gente crucifique a nossa carne, crucifique aquilo que a gente mais ama, né? Aquilo que deixa a gente vivo. Então, assim, você que pode amanhã, faça um jejum junto com a gente vai estar de 8 a meio-dia, fazendo um jejum pela nossa nação. Nossa nação precisa de pessoas que se levantam para orar pela nossa nação.
né? Nossa nação precisa de pessoas que jejuam pelos nossos governantes, independente de quem esteja no poder, né? Porque se um governante governa mal, ele governa mal para todos. Se o governante ele governa bem para todos. E o que nós estamos vendo, nós estamos batendo recorde em cima de recorde de pessoas que morrem, de pessoas que estão com essa doença, o coronavírus, pessoas que estão com ansiedade, pessoas que estão presas em casas. Então, tudo isso nós precisamos clamar pela nossa nação. Então, eu te convido, né, a que nós venhamos jejuar no nosso secreto, né? A gente não vai mostrar para todo mundo que a gente está jejuando. A gente vai mostrar no nosso secreto. Deus, eu acredito que o Senhor pode fazer algo pela nossa nação, né? E jejum sem leitura da palavra, jejum sem você se empenhar em louvores ou trazer a presença de Deus, não é jejum. Isso aí é dieta. Você só está perdendo tempo, né? Então, jejum não é... Tem gente que fala assim, eu vou fazer um jejum, mas acorda 11 horas. Como que vai fazer um jejum de 8 a meio-dia? Não tem como, né? Então, assim, que se acorde amanhã cedo, né? Nós vemos aí pessoas que estão falecendo, pessoas que a gente precisa orar, queridos. Nós precisamos fazer alguma coisa, né? Olha aí, uma notícia triste. Só vem notícia triste pra gente, só vem notícia ruim. E nós precisamos orar, nós precisamos jejuar pela nossa nação. E eu te convido, você que ama o Brasil, você que ama a nossa nação, você que ama o estado que você está, né? Clama, jejua pelo estado, jejue pelos seus governantes, né? E Jesus, ele está querendo curar a nossa alma. Jesus, com o Sermão do Monte, ele está trazendo um despertamento para o povo. O povo sabia a lei, mas o que adianta a gente saber a palavra de Deus, a gente ter o conhecimento da palavra de Deus e a gente não ter a revelação, né? Então a gente precisa dessa revelação, e quem traz essa revelação a nós só é o Espírito Santo. Exatamente, Luiz. O segredo do jejum não é o que você mostra, e sim o que você oculta. E é isso que Jesus está ensinando. Vamos buscar ele em oculto. Quanto a gente mais buscar Jesus no oculto, mais ele vai se revelar a nós. Não só se revelar a nós, mas se revelar também à nossa nação. E ali, Jesus, olha só, hoje o mal do século XXI é o que? A ansiedade. A ansiedade, ela tem tomado conta da humanidade em si, né? Nunca teve uma geração, uma nação tão ansiosa como a nossa. Danilo, tá indo abrir aí. Nunca teve uma nação tão ansiosa como a nossa. E Jesus, há 2000 anos atrás, já estava tratando a gente. Jesus, ele fala assim, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de se vestir. Porque ele fala assim, olha só, contemplai os lírios do campo, olha só como eles se vestem. E eu declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, ele se vestiu assim. Porque é o Pai que cuida deles. Olha só, se nós observarmos a natureza, se nós olharmos para o campo, nós podemos ver que Deus cuida. Se Deus cuida desse jeito, daquilo que perece, porque um dia nasce e no outro morre. Se Deus cuida dessa forma, daquilo que perece, imagina a gente, que nós somos eternos. Ele está cuidando de nós, gente. Ele está cuidando. Só basta você acreditar, só basta você cuidar dessa ansiedade. A ansiedade, ela atrapalha até mesmo o tratar de Deus na nossa vida. Uma pessoa ansiosa é porque ela tem medo do futuro. Uma pessoa ansiosa, ela não tem estabilidade. Ela não consegue olhar para o futuro e ver algo bom. Uma pessoa ansiosa, ela é insegura. E Deus, ele tá, olha só, Jesus há 2000 anos, ele está tratando a humanidade. Só que a gente passa pelo Sermão do Monte, a gente passa de uma hora para outra e a gente só lê por ler. A gente tem que saber aplicar também na nossa vida. E Jesus está afirmando aqui, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir, porque é o Senhor que cuida de nós, né? E ele continua aqui, e ele dá uma chinelada no povo, que ele fala assim, não julgueis para que não sejam julgados.
né? As pessoas elas têm o costume de ficar julgando os outros. Ah, fulano tá passando isso porque merece. Fulano tá passando isso porque aprontou. Fulano tá passando isso, aquilo. Ó, fulano morreu de isso por causa disso. Fulano tá Gente, não julgueis para que não sejam julgados. Porque da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Isso é o que o Senhor está nos ensinando, sabe? As pessoas ela têm que começar a tomar conta da própria vida. Tem gente que quer cuidar mais da vida dos outros que da própria vida e esquece da sua vida. Então eu tenho um conselho para você hoje. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua família. Vai cuidar da sua parentela. Vai cuidar da sua saúde. Deixa as pessoas de lado. Para de julgar os outros. É isso que Jesus está falando para a gente hoje. Sabe? Não julgueis para que não sejam julgados. Olha só o que ele fala ainda. Ele fala a respeito como que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão se tem uma trave no seu. E sabe o que eu entendo com isso? Porque quando tem uma trave no nosso olho, nós precisamos ser firmes, nós precisamos tirar com força. Mas quando nós olhamos para o nosso irmão e nós vemos um cisco no olho dele, nós temos que ser delicados. Nós temos que ser delicados ao tirar, porque se nós formos muito fortes, nós iremos ferir, nós iremos cegar. Olha só o que Jesus está dizendo para nós. Com os nossos pecados, com as nossas falhas, nós temos que ser rígidos. Nós temos que ser bruscos mesmo. Tirar de uma vez por toda. Mas quando é o nosso irmão que falha, quando é o nosso irmão que está precisando, nós precisamos ser sensíveis. Nós não podemos pegar no olho dele e falar, deixa eu tirar esse trem porque tá... Não, Jesus está nos ensinando. Nós precisamos ser sensíveis com os pecados dos nossos irmãos. Nós precisamos ser sensíveis ao tocar nos nossos irmãos. Mas com a gente, com o nosso pecado, nós precisamos ser rígidos. Por isso que nós temos que lutar com todas as nossas forças contra a nossa carne. Nós temos que lutar contra nós mesmos. A nossa maior luta não é contra a carne, nem contra sangue, nem contra as pessoas. São contra principados, potestades e contra nós mesmos. Nós precisamos lutar contra nós mesmos. Nós devemos parar de julgar os outros. E é isso que Jesus está nos ensinando. Isso no capítulo 7, já entrando no capítulo 7. E Jesus fala a respeito também dos dois caminhos. Só existe dois caminhos. Ou é o céu, ou é o inferno. Ou é a porta estreita ou a porta larga. É você que escolhe. Ou você entra pela porta estreita, aonde não tem como levar bagagem, porque a porta estreita, já tentou entrar na porta estreita? Eu sou alto, né? Eu sou alto, eu sou magro, eu não sou tão gordinho, mas eu sou alto e eu sou magro, mas uma porta estreita, se eu for entrar, eu tenho que entrar de lado. Então não tem como eu levar nada. Agora, numa porta larga, se eu tiver com alguma coisa nos meus ombros, se eu tiver com alguma coisa perto de mim, o que vai acontecer? Calma aí que desligou aqui. O que vai acontecer? Eu vou levar toda a bagagem que está comigo. Vê se a iluminação tá boa aí, que o negócio desligou aqui. Né? Então, nós precisamos entrar pela porta estreita. Nós precisamos entrar por essa porta. Saber que a porta é estreita, mas essa porta que é estreita, ela vai nos levar para um caminho aonde Deus quer. Que é o caminho da santidade, que é o caminho do Senhor. E ali ele fala a respeito também dos dois alicerces, do homem que edificou a sua casa na areia e o homem que edificou a sua casa na rocha. Ninguém, ao construir uma casa, vai edificar essa casa aonde não tem rocha. Ninguém vai construir uma casa aonde não tenha substância, aonde não tem algo para segurar aquela casa. Né? E é isso que Jesus está falando também. Olha só, para você construir algo, você precisa descer no secreto. E o que é interessante é que a rocha, eu falo no nosso globo terrestre, quanto mais você cava, mais perto da rocha você chega. E é isso que Jesus está nos ensinando. Sabe que nós precisamos cavar, 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 até achar a rocha. E quem é a rocha? É Ele. Né? E quando nós acharmos essa rocha, aí sim nós iremos começar a edificar a nossa casa. Tem muita gente que edifica a sua casa na areia e se frustra. Tem gente que se frustra com pessoas, tem gente que se frustra com pastores, tem gente que se frustra com familiar, tem gente que se frustra com tanta coisa e coloca a culpa em Cristo.
coloca a culpa dele em Cristo. É porque não edificou a sua casa na rocha, edificou a sua casa na areia. E depois de terminar o Sermão do Monte, depois de Jesus fazer toda a cura na humanidade, aplicar a lei e aplicar com revelação, todos, a Bíblia diz que todos que estavam ouvindo, todos que estavam ouvindo, ficaram atônitos e falavam um para os outros: quem é esse que prega? Quem é esse que fala? Que autoridade é essa? E olha só um detalhe muito interessante, que eles falam assim, ó, essa autoridade, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Os escribas na época eram os religiosos, a qual ensinava o povo. Mas só que eles ensinavam somente a lei. Eles ensinavam a lei e eles não praticavam a lei. Eles davam um fardo muito maior para o povo segurar, e quando era para eles fazer, eles saíam. E Jesus não. Jesus ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade naquilo que ele estava fazendo e falando, porque ele é a própria autoridade, ele é a própria palavra. Então Jesus com autoridade estava falando para o povo. E o povo entendeu isso e falou: rapaz, quem é esse? Que pregação maravilhosa! Quem é esse que prega com autoridade? Né? E Jesus termina o Sermão do Monte, e ele ao descer, a gente já entra no capítulo 8, e ele ao descer do monte, ele encontra ali um leproso. Ele encontra um leproso, e o leproso ele vai até Jesus e o adora, e ele faz uma pergunta para Jesus que eu acho que tocou muito no coração de Jesus. Amém, Will? Tamo junto. E ele faz uma pergunta que toca muito ao coração de Cristo, que é: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar? Rapaz, Jesus olhou para ele e falou: Mar moço, imaginando eu, né? Mar moço, eu vim para isso. Eu vim para isso, eu vim para os doentes mesmo. Aí Jesus fala para ele: rapaz, se eu quero, não, eu quero mesmo, eu vou fazer isso agora. Seja curado. Seja curado. E quando você for curado, se mostra ao sacerdote e apresente a oferta perante o sacerdote. Olha só como é que Cristo ele não pula as etapas. Porque por que Jesus manda ele ir até o sacerdote? Porque lá em Levítico, o leproso, para ele ser curado, para ele ter o atestado de, tá curado, ele tinha que passar pelo sacerdote e apresentar uma oferta. Aí o sacerdote ia analisar ele, se ele tivesse curado, aí sim ele estava apto a voltar para o povo. Porque naquela época os leprosos, eles ficavam longe da sociedade, eles ficavam reclusos em outro lugar. E Jesus agora, ele está falando assim, você precisa ir até o sacerdote, apresentar a oferta, e aí sim você está curado. Mas aquele homem já estava curado, ele nem precisava passar por isso. E é o que Cristo falou, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir ela, para que todos vissem que aquele homem realmente foi curado, porque para aquele homem ter a identidade de leproso, ele teve que primeiro passar pelo sacerdote, porque o sacerdote analisou ele primeiro e falou: isso aqui é lepra, então você vai para tal lugar porque você está leproso. E agora o homem que estava leproso, ele volta, e o mesmo sacerdote olha para ele e fala: não, agora você está curado. Olha só que Jesus é maravilhoso, magnífico, em todo o seu poder, em toda a sua glória. E Jesus não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir. Né? E nós vemos logo mais na frente a cura do servo do centurião. Queridos, é muita coisa para a gente falar. Infelizmente eu tenho que passar assim. Se eu estiver indo muito rápido, vocês vão falando aí que eu vou diminuindo. Mas eu espero que você esteja com sua Bíblia acompanhando, que fica mais fácil. Nós estamos aí em Mateus 8. Passamos por Mateus 6, 7 e agora nós entramos no 8. Né? Só para abrir um pouco mais seu entendimento em relação a isso. Né? E Jesus encontra ali o centurião, que fala para ele: Jesus, meu servo está muito doente. E eu não sou nem digno, Senhor, ir na minha casa. Manda só uma ordem. Aí Jesus fala: não, eu vou lá, vamos lá. Ele: não, Jesus, não precisa, porque eu sou homem também de autoridade. E se eu falar para o que está debaixo da minha autoridade: olha, faz isso, olha, faz aquilo, ele vai lá e faz. E eu tenho certeza, Jesus, se o Senhor der uma ordem aqui, eu tenho certeza que lá o meu servo será curado. E Jesus, ele olha para ele e se admira da fé daquele homem. Amém, Rô? Tamo junto. Ele se admira da fé daquele homem. E ele libera a cura sobre o servo daquele homem.
né? E Jesus, ele olha para aquele homem e fala, nossa, é a fé. A fé desse homem moveu o coração de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos ver na prática como que a palavra de Deus ela é. Porque foi por meio da fé que o leproso foi curado. Foi por meio da fé que o servo de centurião foi curado. E logo mais na frente, nós também vamos ver Pedro com sua sogra, que estava acamada. E Pedro pede para Jesus ir até o lugar e Jesus toca nela e ela é curada. E logo após que ela é curada, ela começa a servir a Cristo. Então, sabe o que eu aprendo com isso? Quando nós somos curados por Jesus, quando nós temos um encontro com Ele, nós não podemos reter aquilo que Jesus fez por nós. Nós precisamos mesmo compartilhar de tudo que o Senhor faz na nossa vida. É servir a Ele de todo o coração. Hoje mesmo eu recebi uma notícia muito maravilhosa da minha prima Jane, que está com a sua amiga Sandra, que ela estava com um tumor, com câncer. E os médicos já é a segunda vez que ela tem câncer, né? E ela fez todos os exames e bateu que deu câncer, e bateu que deu câncer. E ali começaram uma intercessão na vida dela, começaram a intercessão na vida da Sandra. E Jane falando comigo, e a gente conversando, e Sandra orando. E quando foi hoje, ela pôde postar que Jesus curou ela do câncer. Olha só, Jesus é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Então, se Jesus ele está vivo, Jesus não está morto. Nós podemos ver a sua grandeza, a sua glória. Deus ele é poderoso. Ele é poderoso, não tem nada maior do que o nome de Jesus. Esse Covid, ele não é maior. Ele não é maior do que Jesus. E a Jane falou algo comigo que mexeu muito comigo. Só tem medo da morte quem não sabe para onde vai. Só tem medo da morte quem não sabe para onde está indo. Então, a morte ela é um trampolim para a eternidade. Então, se você tem medo de morrer, é porque você ainda não sabe para onde você vai. Se você tem medo de que aconteça alguma coisa com você, é porque você ainda não conhece Jesus Cristo. E nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Olha a Jane aí. Curada porque Ele vive. Exatamente. Porque o Senhor vive, o Senhor reina. O Senhor é o Deus da cura. O Covid não é maior do que Cristo. Nada é maior do que o Senhor. Nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nada pode nos separar do amor de Deus. Então talvez você está aí pensando na sua vida, pensando no pecado que você cometeu, pensando nas coisas que você já fez, ou que você já falou, ou nas feridas que estão abertas. Se liberta disso. Sabe, se liberta disso porque Deus ele é muito maior. Ele é muito maior do que qualquer pecado. Ele nos ama, Ele nos amou e Ele nos ama, provando o amor dEle. Porque Ele entregou o Seu Filho unigênito por amor de nós. E nós precisamos reconhecer que Cristo é tudo em nossa vida. E não somente reconhecer, mas divulgar isso. Essa notícia da cura da Sandra, do câncer, ela tinha que ser compartilhada nos jornais. Ela tinha que ser compartilhada nas redes sociais. Ela tinha que ser compartilhada em todo lugar. Porque o Senhor vive. O Senhor é o dono da cura. Então nós precisamos compartilhar coisas boas. E nós precisamos ser pessoas boas também para as pessoas. E ali, quando Jesus cura a sogra de Pedro, eles vão para dentro de um barco. E ali começa uma grande tempestade. E olha só, no meio da tempestade, Jesus estava dormindo. Mas Jesus estava no barco. Jesus estava dormindo, mas estava no barco. O importante é que Jesus está no barco, não importa como, mas Jesus está no barco. E ali houve uma grande tempestade, a qual os discípulos de Cristo, que eram acostumados com o mar, o que eles fazem? Eles ficam desesperados. E Cristo lá dormindo de boas, só cochilando. E eles acordam Jesus de uma maneira, Jesus não sabe que a gente vai morrer e tudo mais, e pai e tal. E aí Jesus fala, rapaz, Jesus só dá uma ordem para o vento, para a tempestade, te aquieta, mar. E o mar na hora se aquieta. E os homens ficam abismados, meu Deus, quem é esse homem? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o nosso Cristo.
humilde. Esse é o nosso Cristo, que nos nossos momentos de dificuldades, nos nossos momentos de turbulências na nossa vida, a qual existem várias tempestades no nosso existir, no nosso coração, na nossa mente. Ele acalma qualquer tempestade. Eu não sei se você sofre com alguma enfermidade, eu não sei se você sofre com medo, com ansiedade, eu não sei se você sofre com algum tipo de doença. Eu quero dizer para você que no meio dessa tempestade, Jesus está com você. Jesus está porque ele afirma na sua palavra que ele estará conosco até que ele venha. E ele estará como? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não se afasta de nós. O Espírito Santo ele está conosco o tempo todo. E eu acredito que você precisava ouvir isso, né? No meio de seus temores, no meio das suas maiores tempestades. Chama ao Senhor, clama ao Senhor. Os discípulos não tiveram vergonha de clamar. Mesmo eles sendo experientes no mar, eles não tiveram vergonha de clamar ao Senhor, de pedir ajuda. A maior dificuldade nossa é sempre pedir ajuda para alguém. Sabe, se você está precisando de ajuda, fale com alguém. Se você está precisando de um milagre, fale com o Senhor. Se você está precisando de algo novo na sua vida, fale com Ele, Ele é a resposta. Sabe, tenha sempre pessoas ao seu redor, pessoas que te amam. Seja uma pessoa amável também. Não seja uma pessoa rancorosa que leva os outros nas costas. Seja uma pessoa perdoadora, perdoe os outros. Porque Cristo, Ele nos ensina o Pai Nosso. Nós oramos muito o Pai Nosso e não percebemos o poder que há dentro do Pai Nosso. E Jesus está ensinando aqui, olha, se você não perdoar, se você não liberar, não tem como Deus liberar sobre você o perdão. Então, a gente clama ao Senhor, Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Faça assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós precisamos perdoar quem nos deve. Nós precisamos perdoar as pessoas. Nós precisamos parar de carregar as pessoas. Nós precisamos parar de dormir com as pessoas do nosso lado. Porque quem não perdoa, ele todo dia dorme com a pessoa. Você pode perceber, uma pessoa que não perdoa, você tem características que são fortes. A pessoa ela sempre vai lembrar da outra. Ah, mas é porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, e eu não gostei, não sei o quê. Sempre ela vai achar uma situação para colocar a pessoa dentro da sua vida. Então eu retorno para você, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua saúde, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual. E ali Jesus, para a gente finalizar, Jesus ele entra numa terra, numa província chamada Gadara. E ali, nessa província, existia 2 homens que estavam endemoniados, a qual ninguém conseguia passar, por causa dos demônios que não deixavam ninguém passar. E Jesus, ao entrar na cidade, aqueles demônios eles já chegam ao Senhor e o adoram. E fala, Senhor, o Senhor já veio nos perturbar. E eles pedem para o Senhor, olha, a gente vai sair, a gente sabe que quando o Senhor chega a gente não tem poder. A gente já vai sair, a gente pode pelo menos ir por aquela manada de porcos e ali a gente vai sair e Jesus autoriza. E olha só que interessante, Jesus, aquela cidade inteira, depois que os porcos, ou depois que os demônios entram nos porcos e eles vão para o precipício e eles morrem afogados, a Bíblia diz que aquela cidade inteira vai atrás de Jesus e fala, olha, você não é bem-vindo aqui. Sai daqui. Sai dessa cidade. Jesus acaba de libertar um homem que estava preso, um homem que não deixava ninguém passar, um homem a qual estava com dificuldade e aquela cidade rejeita o Senhor. Nós não podemos ser pessoas assim, que rejeitam o Senhor, que viram as costas a Deus quando Ele nos libera a cura, quando Ele nos libera a libertação. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Nós precisamos ser pessoas mais dedicadas a Deus. Né? E eu queria só dar essa pincelada com vocês, porque isso estava queimando no meu coração e eu tinha que vir aqui compartilhar com vocês. E eu espero que vocês sejam muito abençoados com isso.
E eu quero lembrar você de novo, você que está nos assistindo aí. Amanhã nós iremos fazer um jejum pela nossa nação. Vai ser das 8 da manhã até meio-dia. Vamos orar pela nossa nação, vamos fazer um jejum. Vamos fazer um jejum juntos, sabe, para que Deus ouça o nosso clamor. Tenha de misericórdia da nossa nação, tenha de misericórdia e sara a nossa nação. Então eu te convido amanhã, não fique no Netflix, não fique vendo muitas coisas que não agrada, sabe? Procura mais o Senhor, tenha um tempo mais com o Senhor, faça um devocional mais cedo, né? Tire esse momento de 4 horas de oração, sabe? Porque não é só se abster de comida. Ah, eu vou fazer aqui só de comida e fico o dia todo na televisão vendo que não devia. Ou então fico o dia todo jogando. Ou então fico a manhã toda perambulando por aí. Sabe, se concentra naquilo que você faz. Vamos aprender com o Senhor. O Senhor, ele se concentrava. No Sermão do Monte, Jesus ele parou para ensinar. Ele parou, sentou para olhar no olho do povo e ensinar. Então que nós venhamos ser fortes nisso. Sabe? Por muitas vezes nós corremos e no final do dia nós não fazemos nada. Porque a gente não tem um foco, a gente não tem uma determinação. Então que nós venhamos amanhã, em nome de Jesus, fazer esse jejum pela nossa nação. Não por nós, mas por aqueles que perderam seus entes queridos. Sabe? Para que Deus fortaleça a fé deles. Porque nós sabemos que um dia tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Nós sabemos que tudo isso é passageiro, tudo aqui na terra é passageiro. E existe um lugar no céu a nos esperar. Existe uma eternidade para nós. A morte não é o fim, a morte é o início, a morte é o começo. A morte é o trampolim para a eternidade. E aonde nós iremos passar a nossa eternidade? Nós temos que meditar muito nisso. Então que você nessa noite medite sobre isso. Medite que nós venhamos aprender ao Senhor, sabe, a não ser hipócrita, a ajoelhar e ficar ali de vãs repetições, a não ser como os judeus faziam ao dar esmolas, ao ajudar as pessoas. Eles tocavam trombetas para dizer, eu ajudei, eu fiz aquilo. Não, Deus é um Deus de secreto. Deus é um Deus de secreto e Ele ama o secreto. Por isso que Ele fala assim, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque em secreto o Senhor quer falar com a gente. Porque lá no público também Ele irá mostrar quem Ele é. Né? Eu estou aqui ó, no secreto, eu estou aqui num quarto. Imagine se tudo tivesse aberto aqui, tivesse uma zona, você não estaria nem me escutando. E é assim também com Cristo. Nós precisamos parar para ter um momento de oração de verdade. Nós precisamos parar para ter um momento com o Senhor de sinceridade. Sabe, ajoelhar, ter um momento um devocional prazeroso. E que nós venhamos a cada dia buscar mais o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Você que está me vendo aí, dá um joinha para mim, dar um salve para você. Tem um coraçãozinho aqui também, ó. Dispara esse coração aí, que é um like. Dispara ele aí, tem um aviãozinho aí. Manda para pessoas também, para que essa mensagem chegue em mais pessoas, né, em mais gente. E você que está me assistindo aí, que Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima noite. Não se esqueça, todos os dias, de beijar seu filho. Não esqueça. Ô, Elisandra, um beijo. Ô, Diego, meu amigo, um beijão, cara. Não esquece de dar um beijo no seu filho. Não esquece de dar bênção para sua mãe. Não esquece de dar bênção para seu pai, para sua tia. Sabe, nós precisamos voltar a princípios a qual nós perdemos durante a caminhada. Sabe, valorize as pessoas que estão do seu lado. Valorize quem te ama. Tem muita gente que valoriza somente os de fora, os amigos de fora. E esquece da família. Esquece de quem está dentro da sua casa, às vezes precisando de um abraço, às vezes precisando de um beijo, de um carinho. Né? Então que nós venhamos voltar a dar bênção para os nossos pais, a beijar os nossos filhos, a olhar no olho do nosso filho e ver a dor do nosso filho. Porque às vezes o nosso filho, ele corre para outras pessoas e conta a sua vida inteira, porque dentro de casa eles não têm o aconchego, o carinho, eles só têm briga, só têm reclamação. Então elogie seu filho, ame sua mãe, ame sua esposa, ame seu esposo, ame a sua família,
ame a sua casa, porque Deus, ele é um Deus de famílias. Ele é um Deus de família. E ele estabeleceu a família na sociedade. E a sociedade hoje só está de pé por conta da família. Só está de pé por conta da família. Né? E que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a minha família. E calma aí que eu quero mostrar. Tá dormindo? Dormiu agora. Ih, Josué dormiu. Eu ia mostrar o Josué para vocês, para todo mundo ver como ele é bonito, como ele é lindo, como ele é cheiroso. Josué fez três meses hoje e a gente tem aproveitado cada minuto, cada segundo, né? Sabe o que é interessante? A gente ouve muitas pessoas falando assim, ó, valoriza, porque o tempo passa rápido. Valoriza, nossa, mas passa muito rápido, mais isso, mais aquilo. Isso é verdade mesmo, o tempo passa muito rápido. E a maioria das pessoas que falam assim, olha, valoriza porque o tempo passa rápido, é porque elas perderam a noção do tempo. E aí, quem acordou? E elas perderam a noção do tempo. Vem cá, amor, vem cá também. Elas perderam a noção do tempo e elas querem que você também não perca tempo. Então não é tempo de perder tempo. Olha que família mais linda. Os cabelos. Esse aí merece um print, hein? Merece um print e posta aí no seu stories aí, me marca a Daiane aí, Josué. Manda um parabéns aí pro Josué. Marca nós que a gente vai repostar para vocês aí. Né? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Josué tá morrendo de sono. Tá morrendo de sono, papai. Ele assustou. Ai, meu Deus. Me assustou. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe todos vocês essa noite em nome de Jesus. Amém. Um beijo, Lisandra, Jane, Baldez. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma ótima noite. Vai virar. É isso aí, ó. Pode postar aí que eu vou repostar. Da nossa live hoje. Tá bom? Vai virar papel de parede. Amanhã a gente tem mais live. Eu espero que vocês estejam. Amanhã mais tarde também, né? Tem culto. Amanhã é um pouco mais tarde. Eu acho que nesse horário, mais ou menos. Né? Então, mas eu vou compartilhar para vocês o horário certinho. Se você estiver acompanhando a gente e estiver gostando, a gente também tem um canal no Telegram. Né? Se você quiser entrar nesse propósito de leitura do Novo Testamento, para nós entendermos um pouco da graça do Senhor. Amém? É isso aí, que Deus abençoe vocês. Eu quero o print, hein? Marca nós aí. Tá bom? Um beijo, fica com Deus.